Boa tarde a todos, aqui quem fala é VB Júnior e estamos gravando mais uma videoaula para o nosso canal Teologia Racional. Bom, o tema de hoje terá por objetivo indagar qual a melhor tradução de 1 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 16. Antes de já, eu gostaria de estar pedindo desculpas caso a minha fonética esteja em desconsonância com aquilo que eu estou pensando. Por eu não ter o hábito de gravar vídeos e de estar neste tipo de circunstância, é bem possível que eu esteja falando uma coisa, pensando outra ou vice-versa. Caso aconteça isso, por favor, reconsiderem. Bom, nós temos duas formas de traduzir 1 Timóteo 3,16. Uma diz que, olha só o versículo 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória. E assim você pode constatar na sua ACF, Almeida Corrigida Fiel. Ou também se ler assim, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, como se lê na Almeida Corrigida Revisada. Qual das duas versões está correta? Se lê que Deus se manifestou em carne ou se lê aquele que se manifestou em carne? Por que é importante refletirmos acerca desta variante? Ou por que uma Bíblia traz uma percepção e outra Bíblia traz outra percepção? É importante porque às vezes esse texto é usado para enfatizar a divindade de Jesus. Olha lá, Deus se manifestou em carne. Ou para se enfatizar a Trindade. Deus, o Pai, se manifestou em carne na pessoa de Jesus. Ou até uma unicidade, uma unitariedade, coisas do gênero. Mas vamos refletir um pouco acerca dos textos gregos e qual a melhor tradução no grego e no português para essas duas versões. Deus ou aquele? Leamos no texto grego. Bom, nós temos aqui os textos gregos de Westcott Hort, WH, UBS, quarta edição, não só a quarta edição, mas como qualquer edição, e o texto de Henry Ford. E temos os textos Receptus, Beza e toda a massa bizantina. Toda a massa bizantina, ou seja, aquela quantidade de mais de 5.000 manuscritos, que são a base do TR e do Beza, e outros que seguem os textos mais recentes. Aqueles que seguem os textos mais antigos serão da linha do AWH, Westcott Hort, UBS e por aí vai. Aqui nós temos a Almeida Revisada e Atualizada, Almeida Revisada e Corrigida, que seguem esses manuscritos, que dão ênfase aos manuscritos gregos mais antigos, e as traduções bíblicas como ACF, NVI e King James Atualizada, que dão preferência para os manuscritos mais recentes. Quais os melhores textos gregos? Os mais antigos, como Westcott Hort, a UBS, também chamado de textos ecléticos? Ou os textos mais recentes, aquela quantidade enorme de massas bizantinas, a qual a ACF, a King James dá preferência? Bom, lemos assim no texto grego. Kai homolegúmenos megestintotes eusebeias mysterium. E, conjunção, kai, homolegúmenos, por consentimento, sem controvérsia ou sem dúvida alguma. Mega, lembra Mega Man, né? Algo grande. Grande, estim é o mistério da piedade. Eusebeias, piedade. Hos
ephaneroti en sarki, edikaioti en pneumati, ofte angelois, ekeruxte en etnesin, epsteutin en cosmo, anelenfiten en doxe. Qual a melhor versão? A que diz hos ou a que diz theos? Bom, vamos fazer uma análise breve de crítica textual. Aqui eu destaquei a opinião do erudito Roger O. Manson, na sua obra Variante do Novo Testamento, páginas 52 e 53. Eu quis destacar a fala dele porque é melhor atribuir na íntegra do que fazer uma interpretação ou fazer uma interpretação errada. Para Roger O. Manson e o pessoal da UBS, a variante hos, que se lê como que ou qual, ou em algumas bíblias aquele, trata-se de uma variante de categoria A, ou seja, é quase convicção de que ela é a mais próxima ou a original. E theos, aqui, entra como sendo um derivativo de hos, que é um pronome relativo. Olha o que ele diz. A leitura que aparece como texto tem o apoio dos mais antigos e mais renomados manuscritos oficiais, bem como de uma variedade de outros testemunhos. A leitura que ele está dizendo é hos. Além disso, é a leitura que melhor explica a origem das leituras variantes. A leitura do pronome relativo neutro, ho, encontrada em alguns manuscritos, deve ter surgido quando um copista tratou de alterar o texto, omitindo a segunda letra da forma manuscrita hos, ou seja, ele extraiu sigma, para fazer o pronome relativo concordar com o substantivo neutro mysterium, que aparece no contexto anterior. Note, é possível que um copista mude o texto ao ponto de não só alterar o seu sentido, mas a sua sintaxe? Sim. Por isso que é importante, para todos aqueles que fazem estudo profundo da morfologia e da sintaxe, também dar uma passadinha na crítica textual. Continuando. Essa alteração para ho, indiretamente, pressupõe que hos seja uma leitura mais antiga. O texto Receptus, acompanhado por numerosos testemunhos, traz a palavra theos, que é aquela massa oriunda, da família bizantina, ou das famílias bizantinas, que significa Deus. No entanto, nenhum manuscrito uncial copiado no período anterior aos séculos 8 ou 9 e que não tenha sido retocado posteriormente, traz esta leitura theos. Porque os manuscritos mais antigos são unciais, maiúsculos, e nenhum deles traz. Está entendendo a questão aqui? Continuando. Ele vai dizer, todas as versões antigas pressupõem que hos ou ho, em nenhum escrito patrístico anterior à parte final do quarto século, revela conhecimento da leitura theos. Nenhum pai da igreja até o século IV conhecia theos naquele texto. A leitura theos pode ter surgido ou de uma das seguintes maneiras. Primeiro, de forma acidental, ou seja, um copista viu ou leu o sigma e entendeu que se tratava da abreviatura para theos, ou seja, sigma, porque existia um conceito entre alguns escribas de abreviar nomes tidos por sagrados, tipo Logos, Deus, salvação. Eles abreviavam mantendo a primeira letra e a última, ou somente a primeira letra e as duas últimas. Inclusive, Jerusalém é uma das nôminas sacras. Isso fez com que o escriba posterior confundisse a contração theta sigma com ômicron sigma, nuncial, confundindo a leitura. Essa é uma das possibilidades. De forma intencional, talvez para que houvesse um substantivo como sujeito dos 6 verbos seguintes, ou
o que é menos provável para que houvesse maior precisão dogmática na identificação do sujeito como sendo Deus. Bom, se essa parece ser uma das causas menos prováveis, pelo menos o seu resultado tem sido esse: usar esse texto para afirmar a divindade de Jesus. Bom, Jesus não precisa desse texto para ter a sua afirmação como ser divino. Ok? Então essa é a análise da crítica textual. Vamos adiante. No comentário da NVI, do Velho e do Novo Testamento, organizado por F.F. Bruce e lançado pela editora Vida no ano 2008, o comentarista Alan Nuttall admite ser a variante Feos a menos correta. Isso está lá na página 2056. O próprio comentarista da NVI diz que a opção por Feos dos tradutores da NVI é a menos provável. Está escrito. Continuando, características de orações ínicas do Novo Testamento. Vamos lá. Sabemos que no Novo Testamento existe vários hinos intercalados nas narrativas, como por exemplo aquele hino de Filipenses 2, Colossenses 1, esse daqui de 1 Timóteo 3,16, Hebreus 1 e vários outros fragmentos de hinos ou hinos. Algumas características dos hinos que eu quis aqui salientar. E aqui eu tive como base a gramática do Daniel B. Wallace. Ele vai dizer que é comum os hinos começarem pelo pronome relativo os. Isso é comum. Examinei alguns hinos e nem todos eu constatei esse pronome relativo, mas vamos falar mais acerca dele adiante. Às vezes, porém, o pronome relativo não tem antecedente, pois o fragmento de hino é introduzido sem conexão sintática. Sem conexão sintática. Isso também é uma questão de lógica. Continuando. Para Daniel Wallace, buscar um antecedente para os é desnecessário e concorda que a variante Feos é problemática. Isso você pode ler na página 340 e 341 da sua gramática. Por que não é necessário você buscar um antecedente para os? Mesmo sendo sedutor. Vamos aqui analisar o texto. É sedutor você buscar um antecedente. Por quê? Porque os é um pronome relativo. E o pronome relativo, nas minhas palavras, é um tipo de conjunção que interliga também as orações. Ok? Ele faz referência entre personagens em orações distintas. Então eu creio que os autores colocavam os para promover uma sintaxe, mas que originalmente não era. Por exemplo, eu estou escrevendo uma carta para minha namorada e eu lembro do refrão de uma música. E eu intercalo esse refrão na minha carta e continuo escrevendo o que eu estava escrevendo. Bom, eu peguei uma frase de uma outra pessoa que falava de um outro assunto e com uma outra rítmica, porque estamos falando de uma música. Arranquei do contexto original e intercalei na minha narrativa. Eu estou fazendo uma declaração, mas coloquei um fragmento de música. Os estilos são diferentes, as propostas são diferentes, mas eu arranquei do seu contexto original e intercalei na minha ideia. Então, Ros está como um tipo de arranjo, ou um meio de fazer com que esse corpo estranho chamado poesia, aqui no caso uma poesia ou uma música, venha fazer sentido naquilo que eu esteja escrevendo, mas que originalmente não é. Por isso que ele diz que você tentar aqui buscar um antecedente concordante para Ros é desnecessário. Por isso que o próprio Manson diz que teve copistas que tirou o sigma para ficar um gênero neutro, para concordar com o mistério. Ora, se Ros, por natureza, tivesse fazendo aqui algum tipo de concordância sintática, por que teve escriba que tirou o sigma para forçar a concordância? Para linearizar a sintaxe, né? Isso é importante. Olha que o Bruce Metzinger também vai dizer. Até porque a obra do Manson ela é embasada na obra do Metzinger, né? Que é tido como sendo o maior crítico textual do século XX, que diz assim: nenhum testemunho de primeira mão de qualquer texto grego antes do século VIII tem Feos, visto que era um nome sagrado ou uma nómina sacra. Contraiu-se em os por volta do século IV,
e devido a seu rico conteúdo teológico acabou na vasta maioria dos manuscritos, que no caso os manuscritos bizantinos, que são as bases do texto Receptus, que é a base de muitas das Bíblias que se tem hoje. Inclusive, existe um mito acerca daquela Bíblia, né? King James de 1611. Então, fazer teologia com base no Feos, do capítulo 3, versículo 16 da primeira carta ao Timóteo, para enfocar a divindade de Jesus, gramaticalmente, historicamente, é improvável. Então, se quiserem focar nos seus trabalhos teológicos a divindade de Jesus, debater sobre a sua divindade, use outros textos, mas não este, porque este não tem apoio da maioria dos estudiosos da gramática e da crítica textual. Ok? Então, esta é a minha contribuição teológica para o dia de hoje. Esta é a minha contribuição. Eu não quis trabalhar muito a questão da tradução. Hoje eu quis trabalhar mais a questão da variante textual. Ok? É hos e não feos e não ro. Ok? Graça e paz. E espero que o nosso vídeo tenha sido útil. Muito obrigado.